Graça e paz seja multiplicado em nome do Senhor Jesus sobre todas essas vidas que estão ouvindo agora esta mensagem. Receba essa graça, essa paz em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui Deuteronômio capítulo 9 e versículo de número 3 e 4. O que nós vemos aqui nesses versículos, né? Temos aqui uma promessa de Deus para o povo de Deus, que eles iam chegar em uma terra que era habitada por gigantes. Mas um povo que era escravo, como que eles vão fazer guerra ainda mais contra gigantes, né? Então nós vemos aqui uma estratégia de Deus, que Deus fala para Israel. Diz assim a palavra de Deus aqui, ó. Entendemos, portanto, nesse dia, que o Senhor teu Deus é aquele que vai adiante de ti. Deus vai adiante de nós, como um fogo consumidor, e Ele destruirá e fará com que caiam diante da tua face, assim tu os expulsarás e os destruirás rapidamente, como o Senhor te ordenou. Então nós vemos aqui que haviam gigantes naquela terra. Só que esses gigantes eram tudo filhos dos demônios e eram tudo endemoniados. Então, né, o Deus nosso Pai, Ele diz para o seu povo assim: marche, invada essa terra, pode atravessar o Jordão, e eu serei convosco. E o que acontece quando Deus é conosco? Ele faz resplandecer o seu rosto sobre nós. Então, quando o povo de Deus, eles chegam ali para fazer guerra contra aqueles povos descendentes dos Enaquins, gigantes, exércitos de gigantes, o que acontece? Eles caem por terra tudo. Então eles só caíram por terra, o povo de Deus foi lá, eles não sabiam nem pegar numa espada direita, eles não eram guerreiros, né? Eles eram escravos no Egito, eles trabalhavam com fabricação de tijolos, eram açoitados, era um povo que não sabia guerrear. Mas nós vemos que quando Deus tira o povo do Egito, Deus fala assim: o meu exército. Então essa é a diferença. Quando nós estamos na presença de Deus, nós que não sabemos nem guerrear, nos tornamos exércitos de Deus. E é Deus que faz a obra. Então eles chegavam diante daqueles gigantes, os gigantes caíam tudo por terra. E assim eles venciam no poder e no nome do nosso Senhor Deus e Pai. Diz aqui no versículo 4 ainda, ó: não fales no teu coração depois que o Senhor teu Deus os tiver lançado fora de diante de ti, dizendo: pela minha justiça o Senhor me trouxe para possuir esta terra. Que não era para eles falarem no coração, para eles se vangloriarem, não era para eles acreditarem na força das suas próprias mãos, dos seus próprios braços, mas era Deus que fez a obra. Mas diz aqui, ó: mas pela iniquidade dessas nações o Senhor expulsou de diante de ti. Então o inimigo, ele cai diante de nós, é pela própria iniquidade que esse inimigo comete contra nós. E essa iniquidade, Deus, ele é contra a toda iniquidade. Então, por causa do inimigo cometer essas iniquidades, não é por causa da nossa justiça, não é por causa de nós fazermos justiça social, ajudarmos o pobre, ajudarmos o necessitado, a viúva, o órfão. Não é por causa disso. Não. É por causa da iniquidade que eles cometeram. Então, não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pelo poder de Deus. Então, como esses iníquos, eles cometem essas iniquidades, e o povo de Deus chega, é um confronto espiritual. Quando chegaram diante dos amorreus, diante ali daqueles povos que eram constituídos de gigantes em seus exércitos. Então, esses gigantes eram filhos dos anjos caídos com as mulheres. A Bíblia fala literalmente de gigantes, né? Leia o livro de Deuteronômio desde o começo que você vai entender isso, tudo que eu estou falando aqui. Você vai ver que realmente era literal.
Não era os filhos de Deus, eram aqueles que buscavam a Deus, e os filhos dos gigantes eram aqueles que não buscavam a Deus. Não é isso, não. A Bíblia fala literalmente de gigantes. E esses gigantes não tinham alma, eles tinham demônios. Eles eram possuídos de demônios, era feito um ritual, uma magia negra. E quando já nascia o gigante, já nascia com a alma de um demônio. Era terrível. Por isso que Deus quis arrancar aquele povo dali. E olha, a presença de Deus, é tão bom estarmos na presença do Senhor, né? Quando o povo chega diante do endemoniado, o que acontece com o endemoniado? Cai por terra. Isso acontece até em nossos dias de hoje, né? O endemoniado cai por terra porque não resiste o brilho de Deus em nosso rosto. Mas não é pela nossa justiça. Olha, Deus deixa um alerta aqui para nós. Deuteronômio 9:4. Não fales no teu coração, depois que o Senhor teu Deus te tiver lançado para diante de ti, dizendo: pela minha justiça o Senhor me trouxe para possuir a terra. Não é pela nossa justiça, mas é por causa da iniquidade do inimigo que Deus o derruba e faz nós prosperemos, e faz com que nós venhamos a prosperar sobre o inimigo. Por isso que Deus deixa aqui esse alerta para nós. Pela iniquidade destas nações, o Senhor os expulsou de diante de ti. Não é pela tua justiça, versículo 5, e nem pela retidão do teu coração, mas vais possuir a terra. Ou seja, diga ao povo que marche, né? Marche, não pare de marchar, marche, porque não é pelas suas obras a iniquidade, é algo que afronta a justiça de Deus. Então Deus, ele é contra a iniquidade, e Deus é contra todo aquele que comete pecado. Por quê? Quem comete pecado está fazendo a vontade dos demônios. Então, se a pessoa está fazendo a vontade dos demônios, ela é um servo dos demônios e não é servo de Deus. Então, nisso diferencia o justo do ímpio. O ímpio faz a vontade dos demônios, geralmente são endemoniados. E quem faz a vontade de Deus está cheio da presença de Deus. Amém? Então, é essa palavra que eu quero deixar para os nossos corações, para a nossa meditação hoje. O Senhor teu Deus as expulsa de diante de ti, para que ele possa realizar a obra do Senhor, que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Deus jurou para Abraão, Isaque e Jacó. E nós temos essa promessa. Nós só precisamos estar na presença de Deus, é claro, porque Deus é justo, Ele é santo. Nós temos que estar na presença dele em santidade, com temor e tremor. Temos que ter temor e tremor diante de Deus, porque Ele é um Deus criador dos céus e da terra. Com apenas a sua palavra, Ele disse e tudo aconteceu. Então é muito temeroso isso, né? Isso é muito temeroso. Então nós temos que ter esse temor de Deus. Mas quando Deus nos dá o livramento de alguma coisa, não é pela nossa justiça, não. Claro que Deus se agrada muito com isso, mas Ele faz porque Ele é justo. E Ele não tolera a iniquidade e a injustiça. Então toda injustiça cai por terra diante da presença do Senhor Deus, juiz de toda a terra. E foi assim então que Deus expulsou aqueles gigantes, filhos dos Anaquins, aqueles gigantes que povoavam ali as terras que Israel possuiu. Por causa disso que Deus expulsou, porque era uma iniquidade aquilo, porque eles eram misturados com demônios, misturados com anjos caídos. Então, por causa disso, Deus os arrancou dali. Deus os expulsou dali. E Deus usou o povo dele para a guerra, mas era uma guerra espiritual. Só do povo passar ali, só do povo chegar e pisar na terra, aqueles demônios se arrumavam ali para partir para cima para a guerra. Quando chegavam perto, caíam por terra. Não tem como ficar de pé diante da presença do Deus vivo, do Deus todo-poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus. Então, que essa palavra fale mais alto
no coração de cada um e que o Espírito Santo do Senhor venha consolar os seus corações, em nome de Jesus. Amém.